A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje estamos aqui nos estúdios com o Geraldo Leburg e vamos dar continuidade a um tema que nós começamos no mês passado, que o Geraldo e o Fred fizeram, e a gente vai dar continuidade agora neste mês, que é falar sobre os animais e o homem na visão da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar bastante sobre a questão da eutanásia, e isso tudo baseado no Livro dos Espíritos, né? Na parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos. Acompanhe com a gente então no nosso programa Seara Espírita. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, para que neste dia possam nos amparar, nos auxiliar, nos abençoar em nossa caminhada, que possamos desenvolver nossas tarefas da melhor forma possível, que possamos nos tornar a cada dia um pouco melhores. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, porque sabemos que o Senhor olha por nós, nos auxilia em todos os instantes, em especial naqueles momentos mais difíceis. Por isso, se pudermos rogar algo, rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para que possamos combater o bom combate, vencer nossas imperfeições, vencermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e assim nos tornarmos pessoas melhores. Mestre Jesus, que a tua paz, que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar nosso bate-papo com o Geraldo Leburg. A primeira etapa deste programa foi ao ar no dia 22 de junho. Na verdade, foi comigo mesmo, eu e o Geraldo, que fizemos o programa no dia. E está no YouTube, no canal nosso da AME no YouTube, no dia 26 de junho, disponível para quem quiser ver essa primeira etapa, que a gente falou sobre os animais e o homem na visão da doutrina espírita. Então tem a primeira parte lá. E hoje nós vamos continuar o assunto é extenso, né? Vamos continuar o assunto e hoje vamos falar um pouco mais sobre a questão da eutanásia, que é uma questão que traz muitas dúvidas para a gente, né? Muitas pessoas nos procuram quando estão com seus animais doentes, o que faz, né? Se pode eutanasiar ou não, ou seja, gera dúvida realmente, né? E só para a gente começar, a palavra eutanásia, né, que vem de eutanatos, é uma palavra de origem grega, em que significa, o eu significa bom e thanatos, morte, ou seja, seria uma boa morte, né? Geraldo, fala um pouquinho mais sobre essa questão, né, da justificativa de se fazer uma eutanásia, por que poderia haver essa prática. Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Olha, esse tema, ele, na verdade, tem muitos anos que a gente vem lidando com os animais e com, em certos momentos, essa realidade de ter, né, como única alternativa, todas as outras alternativas já tentadas, é a eutanásia dos animais. E isso sempre é um momento de muita dor, de muito sofrimento, porque, né, nós somos responsáveis pelos animais que nós criamos, que nós adotamos, pelos seres da natureza que estão aí, né? E a principal justificativa, até mesmo de quem defende essa prática de forma assim generalizada, é que todo indivíduo tem ou teria o direito de pôr fim à sua vida, caso esteja em situação de grande sofrimento físico e psíquico. Essa questão de todo indivíduo aí é abrangente, generalizada. Ela, em se tratando de nós, espíritos encarnados, esse direito, esse pensamento de ter o direito de pôr fim à própria vida,
Isso aí, em resumo, é o suicídio. Mesmo que suicídio assistido, suicídio como uma forma de abrandar o sofrimento, mas não deixa de ser suicídio. E a eutanásia, no caso aí, quando ela tem as duas situações, né? O caso da chamada eutanásia ativa, direta, e da passiva indireta. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim. A chamada eutanásia ativa, né, direta, é quando se faz mesmo a aplicação de alguma droga com um fim, né, específico, próprio mesmo de provocar a morte. E ela é passiva quando se negam determinados cuidados possíveis ainda, alternativas, cuidados médicos, cuidados hoje pelo avanço da tecnologia, que existem, são acessíveis e que simplesmente por um comodismo de uma das partes ou resignação extremada de outra parte, se nega ao doente esse tratamento, né? Então, alegando que, de qualquer forma, seria apenas um paliativo e que não vai resultar em algo assim de aumentar a longevidade. Então, essa é a eutanásia passiva, é deixar de cuidar. A eutanásia ativa além de deixar de cuidar, é provocar. Entendi. É dar realmente fim à vida, né? E nessa circunstância, a eutanásia ela se caracteriza assim, principalmente pela intenção de uma parte, de uma interpretação às vezes aparentemente boa, de provocar a morte de outra pessoa ou de outro ser, com o objetivo de eliminar o seu sofrimento. E nessas circunstâncias, ela não deixa de ser um assassinato. Porque, havendo recurso e não se utilizando esses recursos, é um assassinato. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque, principalmente na questão da passiva, né? Porque fica muito sutil. Às vezes existe o tratamento, mas às vezes a pessoa acha que já não tem mais jeito, e aí prefere não fazer nada, deixar né? Ou deixar a vida seguir seu fluxo, digamos assim, né? E às vezes pode ser, como você falou, um assassinato, né? Ou seja, um homicídio indireto, digamos assim, porque não tentou de todas as formas possíveis cuidar, né, dentro do que havia de possibilidades da medicina. Ou seja, é complicado isso aí, né? Eu vou citar 2 exemplos que foram veiculados aí pela imprensa aí agora nesse início de ano. O de um belga, um homem, um senhor belga, me parece que com a idade em torno de 45 anos de idade, por aí, e que declarou-se cansado de viver. E em alguns países europeus, a legislação permite a prática do chamado suicídio assistido, da eutanásia com esse outro nome. Então ele, né, ainda na sua plenitude, né, física, né, olha, uma pessoa com 45 anos, onde você está no meio da vida? Ele se internou em um estabelecimento credenciado para isso e realmente ocorreu ali a eutanásia. Um outro exemplo é também de um cidadão, se eu não me engano, francês ou suíço, que residia na Austrália e contava na época com 102 anos de idade. Nossa. Tinha passado já por diversos problemas de saúde e ele pleiteou na Austrália que pudesse morrer. E lá a legislação não permite a prática da eutanásia. Então o que ele fez? Ele conseguiu viajar para a França, rever os parentes dele na França e na Suíça, internou-se num hospital e foi ali então o término da vida dele. Foi feita ali a eutanásia. Nenhuma situação nem a outra situação, a gente não está justificando uma nem outra, mas olha a comparação. Um indivíduo na sua plenitude com 45 anos de idade, cansou de viver. Um outro com 102 anos de idade, já tendo vivido e sobrevivido a tantas coisas, né? Nenhuma situação nem a outra são situações eticamente aceitáveis, mas
há, né, agravantes e há atenuantes em cada um dos comportamentos, com certeza. Realmente é delicada essa situação. Agora, além da eutanásia, a gente tem duas outras formas, digamos assim, né, dessa questão, desse momento da morte. E a próxima seria a distanásia. Será que você pode explicar para a gente um pouquinho o que é, para a gente entender um pouco mais? Sim, a distanásia também é uma palavra de origem grega, né? Onde dis, né, o prefixo dis, significa dificuldade e thanatos significa morte, né, dificuldade de morrer. E também ela é conhecida, mais conhecida, né, na nossa linguagem do dia a dia, como obstinação terapêutica. Ela acontece, né, quando existe a persistência aí dos profissionais, né, de saúde em continuar administrando medicamentos e usando tecnologias que permitam prolongar a vida do doente, mesmo sem chances de reversão do estado grave em que este doente chegou, né? Está esse doente geralmente assim, já sem nenhuma condição mais de viver, às vezes vivendo mesmo porque está ligado a máquinas, né? a aparelhos, né? Está numa vida vegetativa, né, com aparelhos, está vivendo artificialmente. Mas o profissional da saúde, lá no seu sentimento ético, na sua intenção de preservar a vida, de cuidar, ele se obstina em manter aquele tratamento. Nós temos aí recentemente, né, agora há 2 semanas, o caso de um francês que passou cerca de 10 anos em estado vegetativo e até que as autoridades permitiram, que era um pleito dos familiares, né, que pudesse, né, ser desligados os aparelhos e assim sendo ele desencarnou. E há muitas outras situações que vira e mexe a gente vê aí pela mídia, né? Uhum. Às vezes em algumas situações, né, durando décadas, né? E essa é a distanásia, ou seja, a obstinação terapêutica. Não tem mais condição, não tem mais nenhuma possibilidade de recuperação, mas mantém. E a crueldade desse comportamento, aí vamos olhar por esse aspecto, é que ele não é um comportamento, não é um procedimento universal, ou seja, utiliza-se recursos, meios tecnológicos, equipamentos, instrumentos que não estão ao alcance de todas as pessoas. Uhum. Eu sei de uma situação vivida aqui por um nosso conterrâneo e que ele desencarnou, em que um tratamento dele ficou em cerca de 4 milhões de reais, em um período aí de poucos dias. Ou seja, é possível conceder a todas as pessoas necessitadas um tratamento desse? Só aqueles mais bem aquinhoados é que poderão usufruir desse tratamento? E assim mesmo, o que é o resultado disso? Na maioria das vezes, está se fazendo ali uma extração pecuniária de recursos dos familiares, porque eles têm esses recursos, né, e prolongando uma situação que, de fato, já não existe mais a vida. Uhum. Né? Então, prolonga-se ali até onde pode ir. Então, também, assim, nesse aspecto, é uma questão a ser pensada, porque manter a vida e utilizar todos os recursos, sim, mas chegar a um extremismo também não é justo. E o que eu vejo de dificuldade entre um e outro, que um é o abreviar, né? A eutanásia você acaba que abrevia. E o outro é você prolongar, você esticar, você manter aquela pessoa, entre aspas, viva, né? Mas sem condição de vida, ou seja, que só vive em virtude dos aparelhos, na verdade, né? E aí, como que conseguir esse equilíbrio, né? Ou seja, nem abreviar a vida, mas também nem ficar postergando de uma forma indevida, digamos assim. Como que os familiares, Geraldo, conseguem trabalhar essa situação, né? Ou seja, quando chega o momento de desligar os aparelhos, como tomar essa decisão para que não seja uma eutanásia, né?
É realmente assim um procedimento extremo, doloroso para os familiares e muitas vezes assim desprovido de um sentimento humanitário, porque prolongar artificialmente através de instrumentos essa vivência, essa aparente vivência, não é justo com os familiares e não é justo com a individualidade. A gente está falando isso e utilizando muito aí a questão dos familiares, do indivíduo, do paciente, e o nosso tema realmente é falar dos animais. Mas é que a gente precisa fazer essa abordagem dessa forma, porque são assuntos contemporâneos do nosso dia a dia. Verdade. E que é necessário. Quem de nós, né, já não passou por uma situação com algum familiar, né, assim, que realmente não tinha recurso, e o que eu quero dizer, até mesmo recursos financeiros para bancar um tratamento de um custo elevado e que se sente, né, culpado até mesmo por não ter provido essa condição. Né? E aí eu já faço a proposta de a gente fazer um programa sobre esse assunto, né, para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente começar a questão dos animais aqui também, né? Sim. Mas aí a gente ainda tem a ortotanásia, fala para a gente um pouquinho sobre ela. Bem, a ortotanásia é o meio termo entre uma situação e outra, também uma palavra, né, composta de origem grega, né, onde orto significa, aliás, ortos, né, significa correto, né? E thanatos significa morte, morte correta, então, em termos assim textuais. Né? Então, a ortotanásia é a aceitação com realismo e sensatez do estado terminal do paciente, reconhecendo-se que as capacidades físicas, né, não são mais suficientes para impedir a iminência da morte. Ela evita que se caia na obstinação terapêutica, que é a distanase, em se prolongar artificialmente a vida sem nenhuma outra finalidade, porque não se consegue mesmo, não se conseguirá resolver, mas também ela se recusa a intervir por ação ou omissão, que é a característica da eutanásia, né, a fim de acelerar a morte do paciente. Então, ela é um meio termo. Né? A gente pode dizer que ela se define bem como aceitação, como resignação, mas aquela resignação consciente. Tudo que foi possível fazer, tudo que é possível fazer está sendo feito, mas chega um ponto que o aparelhamento físico já não vai mesmo responder a nenhum tratamento. Então aí o que se tem que providenciar é o conforto do paciente para que ele sinta o mínimo de dor possível, que possa, no momento certo, se desprender aí da sua matéria. Então agora a gente vai tentar trazer isso tudo que você falou, né, nessa introdução, para a questão dos animais, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão então da eutanásia dos animais na visão da doutrina espírita, ou seja, a abreviação da vida dos animais, né? Na visão aí da doutrina espírita. A eutanásia, ela divide muitas opiniões, né? A gente vê muitos veterinários a favor, muitos veterinários que às vezes são contrários, e também para os donos, né, para os tutores dos animais também, a gente vê que existe muita dificuldade. E às vezes tenta assim, separar o sentimento do amor em relação ao animal, né, e também em relação à compaixão com o sofrimento, ou seja, até onde que vai o amor por aquele animal, por aquele bichinho que está ali na família, que é um membro da família, mas também a compaixão por aquele sofrimento que ele está passando, que já às vezes está perdurando longos tempos, né? Como que criar de uma forma mais assim racional essa situação, né? Amar o animal, mas também não permitir um sofrimento que se estenda por muito tempo. E isso não é fácil, né, Geraldo? Isso não é fácil e isso é uma situação muito frequente na vida de cada um de nós que cuidamos desses bichinhos, porque ela se repete com uma certa frequência em função do número de animais. Eu mesmo passei por isso agora, esses dias dentro desse mês de julho, e talvez logo num futuro próximo tenha que passar de novo. Então fica aquela questão, o sentimento do amor, da gente proteger aquele ser que indefeso, aquele ser ali com as suas limitações, e ao mesmo tempo
aquele sofrimento que a compaixão, né? A gente vê, será que justifica esse sofrimento? Então acaba chegando a um ponto em que a opinião, né, do profissional e nunca a nossa comodidade, nunca a nossa omissão. É o profissional que vai dizer, olha, não tem jeito mesmo, e aí, o que faz? Né? Então, porque a gente tem que entender que a liberdade dos animais ela é limitada, eles não têm como resolver, eles não têm responsabilidade e não estão aí no processo de expiação para que estejam sofrendo aí algo irreversível. Né? Eles não estão sujeitos então à expiação, eles progridem, né, pela força das circunstâncias e eles são nossos auxiliares, nos ajudam. Lá na questão número 595, que nós vimos no programa anterior, eu vou ler aqui uma parte dela, faça uma pergunta, né, aos espíritos, né, se os animais gozam de livre-arbítrio para a prática de seus atos. E eles responderam que a liberdade de ação de que desfrutam os animais, ela é limitada pelas suas necessidades. Então, por que estando numa situação terminal, vai se prolongar de forma tentar, né, dar continuidade a uma vida que já não tem mais condição de se fazer plena, de reverter para um quadro de saúde. Então, quando chega a opinião do veterinário de que todos os tratamentos que possíveis foram tentados, agora, o que faz? Então, existe, né, a gente normalmente aí parte para a ortotanásia, que é tentar mitigar o sofrimento. Né? Se é possível manter o animal vivo, sem sofrimento, com medicamentos, mas acaba que isso é muito temporário, é muito provisório. Isso é algo que, em poucos dias, essa situação ela deixa de ser possível. E aí chega num momento em que ou o animal desencarna naturalmente, mas pela insuficiência orgânica dele, insuficiência física, ou é feita o processo de eutanásia pelo veterinário, pelo profissional habilitado para isso. Isso é importante você colocar essa questão da eutanásia ser feita pelo veterinário, porque eu já vi situações, Geraldo, que situações assim tristes, né? Principalmente às vezes assim em zona rural, que eu já vi isso acontecer, da pessoa ela própria ver que o animal, achar que o animal não é viável mais, ou seja, que não tem mais jeito, e a própria pessoa matar o animal. Ou seja, isso não é recomendado, né? Porque o veterinário tem todo o processo de sedar o animal para que ele não sinta dor. Então, primeiro é dado um sedativo, né? Como se fosse uma anestesia, né? Uma anestesia, para depois dar a medicação que realmente que seria o processo da eutanásia, assim, que tira a vida realmente, né? A injeção letal, digamos assim. E a gente vê, às vezes, o proprietário ou alguém que se fala que é entendido do assunto, né, querer a própria pessoa fazer o procedimento. E não é o correto. O correto é o veterinário que estudou para isso, que sabe como evitar que o animal sinta mais dor, ele fazer esse procedimento da forma correta para não piorar ainda mais a situação daquele animal, né? Mesmo porque todas as nossas ações, elas provocam reações que nós vamos um dia prestar conta sobre elas. Agora, só fazer aí analisar uma questão. Hoje, nós temos aqui na cidade de Barbacena, em todas as cidades pequenas ou grandes, né, veterinários, clínicas veterinárias. Num passado não muito distante, há cerca de 40, 50 anos, eu lembro que aqui em Barbacena nós tínhamos 2 veterinários. Um que trabalhava na escola agrotécnica, professor, e outro que trabalhava para o Banco do Brasil por causa de fiscalização de empréstimos de compra de animais. Então, não tinha mesmo. Né? Verdade. E a questão, inclusive, também das pessoas, da rusticidade das pessoas. As pessoas que têm menos acesso à informação, elas são mais rústicas. Certos procedimentos para elas podem até parecer assim normais e a nossa visão sobre eles não é concordante. Então, mas assim, hoje nós estamos na era da informação. Informação é o que tem aí com toda facilidade. Então, o correto
é o correto e não o menos correto. É Hoje, verdade. quem tem condições de avaliar é o profissional da área. É necessário ter esse cuidado. É porque hoje a gente tem, igual que você disse, hoje a gente tem muito acesso a isso. Hoje existem muitos profissionais na área, né? Então, realmente não se justificaria a pessoa fazer por conta própria uma coisa que o profissional vai fazer da forma correta, né? Então, realmente, hoje não se justificaria mais essa situação. E, além do mais, nós, enquanto seres humanos, nós somos responsáveis pelo cuidado, pelo auxílio no progresso dos animais. Então, seremos responsáveis também por tudo que vier para esse animal de sofrimento, de dificuldade, de problemas em virtude dos nossos atos ou também das nossas omissões, né? A gente é responsável pelos atos e também pelas omissões, ou seja, se a gente vê um animal doente, se o nosso animal está passando, né, está doente, está com algum problema e a gente não leva ao veterinário, somos responsáveis pela omissão. Sim, né? As nossas ações resultarão em reações equivalentes. Exatamente. Né? E preservar a vida desses animais, garantir a eles uma reencarnação, uma encarnação proveitosa, né? É uma responsabilidade também, é um bem que nós fazemos a eles, né? Ou seja, devemos agir de forma a permitir uma vida com qualidade para esses animais. Isso é muito importante a gente pensar nisso também, né? E a qualidade de vida no momento final também, próximo à desencarnação deles. Né? E isso entra também um outro aspecto, se a gente abordasse de uma forma muito rápida. As pessoas, às vezes, não consideram os animais como seres vivos, consideram como objetos, e aí não se preocupam. Então, a procriação descontrolada faz com que ninhadas sejam abandonadas aí com muita frequência. Né? Então, essas ninhadas sucumbem, morrem logo nos primeiros meses, e mais um ou outro sobrevive, e sobrevive em condições de abandono. E a gente vê aí nas nossas vias públicas, principalmente, a quantidade de animais abandonados. Então, a pessoa que puder, né, adotar, e mesmo aquela que não tem espaço para adotar, ela pode procurar uma ONG, uma instituição, temos aqui em Barbacena, e procurar e apadrinhar um animal desse para que ele possa ser cuidado. E nesse ponto o poder público pode fazer muito mais do que tem feito. Lamentavelmente, não tem feito tanto quanto é possível fazer. Isso é um problema de saúde pública também. Nós vamos aqui dando continuidade para falar sobre uma questão aqui trazida para nós sobre o escritor espírita Marcel Benedetti. E lembrando que o Marcel tem várias obras, né, Geraldo? Livros muito interessantes falando sobre a questão dos animais, a vida no plano espiritual dos animais e a nossa responsabilidade perante eles também, né? E aí a gente tem um trechinho aqui que a gente gostaria de falar que é o seguinte, que a eutanásia de animais, segundo o Marcel Benedetti, né, pode ser praticada depois de esgotados todos os recursos de tratamento e cura. Ou seja, não é porque o animal apresentou uma doença, está com alguma enfermidade, que a gente vai abandonar, largar para lá. Ou seja, para o Marcel, é ato de crueldade quando a eutanásia acontecer por comodidade. Eu não tenho tempo, eu não tenho condição, tem, em questão de abrigos, né, de associações de proteção, de canis públicos, né? Existem muitos, então tem que matar alguns para caber outros, ou seja, nada disso se justifica. A eutanásia ela só pode ser realizada, só deve ser realizada com a indicação do médico veterinário, quando realmente aquele médico já tentou todas as formas de tratamento, já foram tentadas todas as formas de recuperar a saúde daquele animal e realmente não tem mais condição, e aí ele passa por um processo que ele está sofrendo muito e está sentindo dores e a medicação já não funciona mais. A gente estava conversando antes do programa, né, Geraldo, da situação do quadro de quando o animal entrou em convulsão e já não saía mais daquele processo de convulsão, apesar de toda a medicação, ou seja, não é matar só por matar porque está dando trabalho, é porque a eutanásia realmente deve ser realizada quando o animal já não consegue mais reagir aos tratamentos que são ofertados. Confere? Isso mesmo. E você falou aí de Marcel Benedetti, né? Ele já desencarnou, né? Médico veterinário, escritor espírita, né? Desencarnou em 2010.
E ele deixou para nós um legado muito precioso de obras, de livros, né? Eu vou citá-los aqui, os livros de autoria dele, né? O primeiro deles, né? Todos os animais merecem o céu. Esse livro é lindo. Depois o outro, errar é humano, perdoar é canino. O terceiro, todos os animais são nossos irmãos. O quarto livro, qual a sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? O quinto livro, Os Animais conforme o Espiritismo. O sexto, Curando Animais com Homeopatia. O sétimo, Meus Amigos Inteligentes. E o oitavo e último, As Histórias Animais que as Pessoas Contam. Eu queria citar também um outro livro precioso para quem quiser fazer a leitura, intitulado O Evangelho dos Animais, né? Ele foi elaborado e publicado pela Associação Espírita Amigos dos Animais, ASEAMA. É um livro também que todo embasado aí no Livro dos Espíritos, que traz para nós assim, um conteúdo fabuloso. Muito bacana. E eu esqueci de divulgar, Geraldo, aproveitando que você falou o Evangelho dos Animais, eu lembrei aqui agora, como é que eu quase que eu esqueci de divulgar, que hoje a gente tem Evangelho lá no Canil. Todo último sábado do mês nós estamos fazendo o Evangelho lá na Associação Barbacenense de Proteção aos Animais. Nós já usamos esse livro lá para fazer o Evangelho dos Animais. A gente se reúne sempre 1h30 da tarde lá no Canil mesmo, lá na associação. Fazemos uma prece, fazemos a leitura de uma mensagem, fazemos a leitura do Evangelho, analisamos aquela passagem do Evangelho de acordo com as questões, né, dos animais, da vida dos animais, da nossa responsabilidade perante eles. E aí fica o nosso convite para vocês participarem. Hoje, 1h30 da tarde, lá na Associação Barbacenense de Proteção aos Animais, no bairro Serra Verde 2, Rua Cristóvão Lobato, 320, bairro Serra Verde 2. O convite para participarem, então, do nosso Evangelho no Lar, lá no Canil da BPA, ok? Mas aí, continuando o nosso tema, né, Marcelo? Geraldo, você falou para a gente sobre os livros do Marcel, e é interessante a gente ver que existem tantas obras relacionadas aos animais. A gente ainda poderia citar Ernesto Bozano, né, e vários outros aí, mas a gente vê que o Livro dos Espíritos também traz para a gente muitos assuntos, muitos tópicos relacionados à questão dos animais, e principalmente da nossa responsabilidade perante os animais, né? Herculano Pires fala também um pouco sobre isso, ou seja, os animais, nós estamos para os animais como os espíritos superiores estão para nós. Então, da mesma forma que nós pedimos ajuda, fazemos as nossas preces, pedimos o amparo do mais alto, os animais, com aqueles olhinhos deles, né, com aquele jeitinho deles, com a linguagem especial deles, também nos pedem ajuda. E muitas vezes essa ajuda não é dada, ou pior, né, ao invés de se ajudar, ainda se causam maus tratos, se causa sofrimento aos animais. Antes do programa também a gente estava falando aqui hoje de uma situação vivenciada por você, pelo pessoal lá no Roselanche, de um abandono de um pastor alemão idoso ali na região, e o pastor alemão tentando correr atrás do carro que o havia abandonado, não conseguiu e ficou perdido ali procurando o dono, desesperado, chorando. Ou seja, não é possível que uma cena dessa, que uma situação dessa não toque este tutor, esse proprietário daquele animal, que vendo o animal correr atrás do carro, não se moveu com o mínimo de compaixão, ou seja, acelerou, deixou aquele animal para trás para morrer já idoso, né, para morrer, para ser atropelado. Isso é uma situação muito grave que a gente deve realmente repensar. Ou seja, o animal ficou idoso, vai ter mais dificuldades, vai ter que ter tratamento, vão ter gastos, mas nem por isso, ou muito menos por isso, eles devem ser abandonados nessa fase tão delicada, né, Geraldo? Tomara que ele está ainda naquela região ali da rodovia BR-040, e entre Roselanche e a entrada de Barbacena, muito assustado, não se conseguiu resgatá-lo, não conseguiu aproximar dele. E tomara que, de alguma forma, seja bem encaminhada. A gente sabe que a espiritualidade, né, está atenta a essas questões e ajudando também. Tomara que consiga, de alguma forma, ele ser auxiliado. E quem sabe, né, a pessoa que assim procedeu esteja nos ouvindo. Olha, o seu animalzinho está lá,
abandonado na beira da estrada, viveu com vocês aí em família aí durante muitos anos talvez, né? E depois no finalzinho não foi justo fazer isso com ele, né? É verdade. Então, essa é uma eutanásia cruel, é matar deixando vivo, mata o sentimento, deixa o animal ali para ele morrer, para ele ser atropelado na rodovia. Então, tomara que possa chegar aos ouvidos de quem assim o fez. Não estamos condenando a pessoa, porque cada um condena a si próprio, né? Estamos julgando, não. Mas que a pessoa, quem sabe, possa aí num momento de reflexão, voltar lá e resgatar seu bichinho. É verdade, porque é muito triste um animal que confiou a vida inteira em seus donos, protegeu com certeza a casa desses donos, brincou, deu amor, deu alegria para essas pessoas e ao final da vida ser abandonado covardemente. Realmente a gente tem que repensar essas atitudes que nós, que muitas vezes já temos ou já tivemos em relação aos animais. E aí o Paulinho indica aqui mais um livro, A Evolução Anímica, também de Gabriel Delany, então fica aí como sugestão também. E também a questão dos cavalos que se encontram abandonados em Barbacena, o Paulinho está nos lembrando aqui também. A gente tem visto muitos animais abandonados. Essa semana semana passada teve um caso triste de um cavalo que já não conseguia ficar de pé, ali abandonado na Avenida Governador Bias Fortes, perto ali da CEMIG, e infelizmente eu não sei qual o encaminhamento que foi dado àquele animal, não tive notícias, mas o animal estava deitado, visivelmente desnutrido, doente e abandonado, né? Então a gente tem visto muita situação desses animais também de grande porte, né? Dos cavalos, que às vezes são usados a vida inteira, né? São escravizados, né? Assim, ou seja, forçados ao trabalho, às vezes sem condição de alimentação adequada, sem o descanso adequado, sem tratamento veterinário adequado, e no final da vida ou quando adoece, são abandonados também. Então a gente precisa, com muita urgência, repensar essa postura perante esses nossos irmãos menores, né? Precisamos repensar sobre isso. E, Geraldo, existe alguma coisa que a doutrina espírita passe, água magnetizada, as preces, que podem ajudar os animais no momento da doença, nesse momento delicado da vida deles? Existe sim. Como nós, né, espíritos encarnados, eles, os animais, também têm uma alma, né? E essa alma, né, principiante, vamos dizer ainda, né, em elaboração, ela pode ser beneficiada assim com os nossos bons pensamentos, as preces, né, o uso da água fluidificada. São recursos que podem ser aplicados, como são benéficos a nós, encarnados, né, também aplicados em benefício dos animais, né, da sua saúde, da sua recuperação, né, do seu bem-estar, né. Então, não se está desperdiçando nenhum recurso. Todos os recursos estão aí disponíveis para serem utilizados. Tomara, aliás, que não se desperdice nenhum. E em prece, né, os proprietários, os cuidadores, né, peçam pela saúde do seu bichinho de estimação, peçam pela saúde de todos os outros bichinhos, porque todos os animais têm uma razão de ser. Uhum. Eles estão aí na escala da criação com uma razão de ser. Eu me lembro de que, né, é muito comum se falar assim que alguns animais não precisavam existir. Por exemplo, para que existe a cobra? Aí alguém dizia, olha, existe a cobra para que se possa extrair dela o veneno e do veneno da cobra fazer o antídoto contra a picada da cobra. Mas olha, se a cobra não existisse, não precisava ter tudo isso aí. Olha só, hoje, eu não sei a quantidade exata, mas mais de 200 medicamentos que são utilizados por nós humanos são feitos a partir de enzimas, a partir de elementos extraídos do chamado veneno da cobra. E a cobra, ela tem a utilidade dela sim, porque ela, dentro do encadeamento, né, ela controla outras espécies, ela é controlada também por outras espécies, né? Então tem uma razão de ser. Sim, né? Então todos os animais, né? Aquele gafanhoto, besourinho que está caído ali no chão, ali, esperneando, porque caiu de mau jeito, né? Você pode passar e pisá-lo, esmagá-lo. Ou você pode puxá-lo para um cantinho ali, desvirá-lo, né?
fez a sua deixar parte, ele seguir a vida dele, nada, né? Você deixa seguir a vida dele. Exatamente, Né? exatamente. E a gente vê que o ciclo da natureza tem todo um equilíbrio. Infelizmente, muitas vezes nós, humanos, que desequilibramos esse ciclo, né? Aí a gente vê as queimadas produzidas pelos homens, a poluição ambiental, tudo isso dificultando a vida dos animais e a nossa própria vida, com certeza, né? Eu gostaria de divulgar, Geraldo, você está falando do tratamento espiritual, né, que a gente pode orar, magnetizar a água, né, pedir pelos nossos animais. Eu gostaria de divulgar o trabalho do NEP, N-E-P, Tratamento Espiritual em Animais. É um serviço de tratamento espiritual feito presencial e à distância também. No caso, esse grupo funciona no Rio de Janeiro, e eles têm reuniões de vibração por animais doentes. Então eles têm os dias de reunião, as pessoas mandam a fotinho do seu animal, descrevem o problema do animalzinho, mandam, né, o nome, o endereço onde o animal se encontra, e aí eles fazem esse trabalho de vibração à distância, para tratamento à distância dos animais. Então é um trabalho, eu conheço o NEP, que é no Rio de Janeiro, mas existem outros grupos que fazem esse trabalho. E aqui em Barbacena, a Sociedade Francisco de Assis também está começando a estudar sobre essa questão desses tratamentos espirituais para os animais, para começar em Barbacena também fazer esse trabalho, inicialmente à distância, mas depois também caminhando para um atendimento presencial dessa questão do passe, da água magnetizada, das preces em prol dos animais. Ou seja, toda ajuda é bem-vinda, né? Isso, são muitos os recursos. E aí o Paulinho está pedindo para divulgar aqui, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, em Barbacena, funciona na Rua Piratinim, número, Paulinho? Rua Piratinim, próximo ao número 200 ali, tem uma plaquinha fácil de achar, toda terça-feira, às 20 horas, perto ali da fábrica de Guaraná. Toda terça-feira, às 20 horas, tem a reunião pública, todos convidados aí para o grupo de estudos lá, ok? Geraldo, você ia falar? Eu estou... Bom, por causa do nosso tempo, né, eu gostaria de abordar a questão da adoção de animais. Importantíssimo. Né, porque tem muito animal abandonado e, às vezes, assim, a pessoa pode acolher um animal desse, adotar um animal desse. Ou, se não puder adotar por falta de um espaço físico, pode colaborar com as instituições que têm esse tipo de trabalho de amparo aos animais, né? Dar um lar a um animal abandonado está sendo... algo meritório que vai ajudar, porque a pessoa vai ajudar o animal diretamente, vai ajudar a família que o adota, porque ele vai retribuir imensamente em amor, em carinho, em proteções familiares, né? Então, é verdade. Isso é muito importante, a gente ter a consciência da nossa responsabilidade com os animais que estão abandonados, e tem muitos. Eu tenho uma informação de que em Barbacena cerca de 10 mil cães estão aí abandonados. Nossa, é muita quantidade. Esse levantamento é feito pelas campanhas de vacinação, né? E aí é feito algum tipo de controle ali que então presume esse número, cerca de 10 mil. Muita quantidade, e a gente precisa realmente trabalhar a conscientização do não abandono, né? Da adoção responsável e da castração também desses animais, para que evitem essa multiplicação de animais nas ruas, né? Então é um trabalho que tem que ser realmente desenvolvido. Geraldo, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Este tema tão importante, acho que eu falei demais hoje, né? Normalmente eu só pergunto, mas realmente é um assunto que nos toca mais o íntimo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.